Semana passada nós meditamos sobre nunca pare de se alimentar, porque Jesus é o pão nosso de cada dia, né? E como é importante a gente, cada dia, ter o pão, não só o que sacia a nossa fome física, mas principalmente Jesus, que é o nosso pão do céu. Hoje vamos meditar sobre nunca pare de orar em tempos de paz. Geralmente, a gente encontra algumas pessoas que começam a orar quando as coisas começam a dar errado, né? Quando tem algum problema, uma doença, aí corre para a igreja, alguém que se afasta, né? Mas quando tem alguma dificuldade, vem buscar o Senhor. Então, são pessoas que oram em tempo de dificuldade, em tempo de guerra, em tempo de atribulação. Mas nós outros, creio, nós estamos aqui, estamos todas as quartas-feiras aqui, nós temos aprendido a orar em tempos de paz, ou seja, quando tudo também está bem. Então, vamos relembrar um pouco sobre isso, que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, um pequeno versículo da Bíblia que diz: orai sem cessar, né? E como a Bíblia enfatiza a importância de orar continuamente, independente se está tudo bem, se tem alguma dificuldade. Então, quando a gente está alimentando-se espiritualmente, a gente está buscando aquilo que fortalece a nossa vida, como estávamos estudando semana passada, porque disse Jesus que a gente não vive só de pão, quando ele está falando do pão físico, mas vive de toda palavra de Deus, que é o pão espiritual, né? Que é o alimento que sacia a nossa fome, a palavra que procede da boca de Deus. Então, vimos vários textos que nos mostraram sobre essa importância de nos alimentar com a palavra de Deus todos os dias, sem cessar também, né? Agora, nunca pare de orar em tempos de paz. A Bíblia nos incentiva em muitas passagens, várias passagens a respeito disso. Olhando o Velho Testamento, nós lemos o salmista Davi, no Salmo 86, versículo 3, ele falando: ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Sabemos que Davi teve uma vida tribulada, mas teve momentos de paz, teve um momento que o reino foi um reino de paz, quando ele venceu todos os seus inimigos, não é? Então, quando ele está falando, eu clamo a ti todo dia, está falando sem cessar. Essa que é a expressão. Também o salmista, que são o salmo dedicado pelos filhos de Corá, né, que é o Salmo 88, ele no versículo 9 fala: Senhor, tenho clamado a ti todo o dia. Essa ideia também de orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. E o Salmo 116, que é um salmo, não tem autoria. Aliás, lembrei, irmão Ivon, o Salmo 116, na edição católica é o Salmo 114. A gente estava conversando esses dias, acho que foi lá no acampamento, né? Sobre a mudança que a edição católica fez na numeração dos salmos. Então, se você manda alguém que é católico, ler lá na Bíblia dele sobre o Salmo 115, sobre não adorar ídolos, que tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, né? Na nossa Bíblia, assim como está no original hebraico, é 115. Mas na edição católica, esse Salmo 115 se juntou ao 114, que virou 113. É uma confusão, né? Aí você tem que anotar na Bíblia para lembrar que lá no Salmo 110, eles juntaram o 110 ao 109. E aí em diante, cada salmo tem a numeração menor. O 111 original, lá é o 110. 111 deles é o nosso original 112. E assim vai, né? Até chegar no 114, que na edição católica é 113, e eles juntam também o 115 com o 113, que é o nosso 114. Entendeu? É uma mudança que eles fizeram para confundir, quando um crente fala assim, leia o Salmo 115. Então, você tem que saber que na edição católica, a numeração é diferente. Isso foi feito depois de 1948, chamada Contra-Reforma Católica. Houve a reforma
dos protestantes, a Igreja Católica fez a chamada Contra-Reforma. E nessa Contra-Reforma, para a Bíblia ficar diferente, eles excluíram os livros deuterocanônicos, como Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, aqueles 7 livros, né? E mudaram a numeração desses salmos. Então, quando você falar 115, tem que dizer assim, lembrar na hora, é o Salmo 113, a partir do versículo 9, onde eles juntaram o 115 lá naquela coisa toda, entendeu? Então, até quis gravar aqui, depois eu vou deixar gravado, porque para a gente compartilhar essa numeração. Então, o 116 nosso, lá é 114. Então, o que diz o Salmo 116, que eu estava referindo aqui, sobre a oração no Velho Testamento, ou oração em todo tempo? Ele fala assim, invocá-lo-ei enquanto viver. Tem, todo tempo. É sem cessar. É quando está tudo bem, ou quando não. Invocá-lo-ei enquanto viver. Nós vemos na experiência do apóstolo Paulo também, quando escreve para Timóteo, falando da sua oração pessoal por Timóteo, no capítulo 1 da segunda carta, verso 3, ele fala assim, a quem desde os meus antepassados sirvo como uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Então, ele estava sempre orando por Timóteo, sem cessar. Paulo também faz menção das orações dele, nesse sentido, pelas igrejas, escrevendo aos cristãos todo o tempo. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 9, fala, incessantemente faço menção de vós. Aos cristãos em Colosso, ele escreveu em Colossenses 1, 9, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, a oração sem cessar. E aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 3, versículo 10, ele escreveu, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. E aos cristãos em Filipos, ele escreveu, Filipenses 4, 6, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graça. Então, Paulo estava apresentando as petições dos cristãos em Filipe, apresentando a Deus, e por isso ele fazia oração sem cessar. Vou chegar lá também, está aqui no texto, bem lembrado, já acessou a palavra de Jesus, né? Sem nunca desanimar. Mas antes de chegar lá, falar um pouquinho sobre esse Filipenses que Paulo fala aqui, que às vezes a gente esquece também, que é oração com ação de graças. Não sei se já passou por isso, eu estava olhando uma frase de Philip Ryken, Philip G. Ryken, um teólogo, um autor cristão renomado lá nos Estados Unidos. Ele é doutor, escreveu muitos livros, e ele tem uma frase muito interessante, que diz assim, um remédio óbvio para nossa própria insatisfação é lembrar o que Deus tem feito por nós. Quantas vezes eu me pego, de repente, achando que estou insatisfeito com alguma coisa? Não sei se vocês. A gente acostuma com a vida que passou, a vida que era antes, e de repente está achando que está alguma coisa ainda insatisfeito. E ele faz a gente pensar sobre esse remédio, de que a gente precisa lembrar o que Deus fez por nós. E quando nós lembramos o que Deus fez por nós, nós encontramos gratidão e contentamento por tudo que Ele fez. Por exemplo, eu lembro que eu era um menino na igreja, e eu não conseguia falar em público. E Deus me tirou daquela zona, daquela situação, e me colocou no ministério, e me ensinou a falar, e me deu capacidade para falar. Eu fico pensando, que coisa maravilhosa, extraordinária. Eu não tinha essa capacidade, nunca teria. Eu tinha sonho de ser motorista de caminhão, como meu pai era, tinha caminhão, talvez queria ter uma frota de caminhão,
E depois de trabalhando um ano com meu pai, Deus, meu pai, tirou daquele caminhão e me levou para o seminário. E tudo aquilo que eu sonhava ser, Deus tem me mostrado e tem me feito realizar e ser através do ministério. E eu não tenho razão nenhuma para estar insatisfeito com coisa alguma. Com coisa alguma. Nem mesmo com o luto que eu passei. Nem isso. Porque eu penso, tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus está fazendo por mim, é só realmente motivo de contentamento, de gratidão. Por isso, quando Paulo está falando ali aos Filipenses, que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. A gente precisa desenvolver mais a oração com ação de graça, especialmente em tempo de paz, quando a gente às vezes começa a ficar insatisfeito. Mas se a gente parar, olhar para trás, ver o que Deus já fez, por nós, a gente só vai ter contentamento. Só ação de graça, e a insatisfação vai embora, vai desaparecer rapidinho, né? Então, esse é o poder da oração, de fazer com que a gente tenha gratidão e contentamento. Outra coisa interessante sobre o poder da oração, estava lendo lá uma frase de Max Lucado, em português é Max Lucado, que fala, né? Ele é um autor também muito importante no mundo, tem mais de 70 livros escritos, ele é um pastor evangélico norte-americano, pastor de uma igreja importante lá no Texas, e ele disse que o poder da oração está em quem a ouve, não em quem a faz. Só que muitas vezes a gente vê por aí, parece, pelo dizer das pessoas, pelo dizer de certos pastores, que o poder da oração está em quem ora. Não está. O poder da oração está em Deus que ouve, e não está em nós. Nós estamos somente orando. A eficácia da oração depende de Deus, não depende de nós. Ele que é o que faz mudanças, o poder, a habilidade está em Deus, não depende da nossa eloquência. Por isso, chegamos a Lucas 18:1, que a irmã Cida já lembrou, quando Jesus ensinou sobre a persistência da oração, na parábola do juiz iníquo, quando Jesus ensina que devemos orar sempre e nunca desfalecer, porque Deus ouve as orações, e Ele tem esse poder de fazer com que as coisas mudem na nossa vida, mudem no nosso entendimento, e mudem de uma forma que a gente vai sempre reconhecer que nós precisamos de orar, e orar sem cessar. Como disse C.S. Lewis, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. Então vamos orar, porque nós precisamos da oração. E Deus estará sempre ouvindo, e Ele tem o poder de manter a nossa fé. Ele tem o poder de nos ajudar a viver aquilo que é essencial na vida cristã. A nossa comunhão com Ele, a nossa conexão com Ele, especialmente em tempos de paz, para que a gente não venha nunca desviar, nem para cá e nem para lá. Então, semana passada, nunca pare de se alimentar, e hoje, nunca pare de orar em tempos de paz. Sempre orando e expressando ação de graças a Deus que tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe.